Bom dia, queridos, a paz do Eterno, o Eterno os abençoe. Bom, irmãos, ontem eu estava vendo um vídeo aí de um pastor na internet aí, eu acabei, de noite estava deitado, né? Aí eu tava lá no Facebook e gastando um pouco do meu tempo, até que eu vi algumas coisas interessantes, algumas mensagens interessantes, até que eu deparei com um pastor pregando num congresso de missões. E o pastor tava lá, bravejando, brabo, que tem pregadores que acham que descobriu a roda, a pólvora, e ficam. E ele não vai para a igreja para ouvir midrash, cabala e judaísmo. Eu vou até fazer um vídeo, estou comentando em off aqui já com vocês aqui, mas eu vou fazer um vídeo mostrando o que é midrash, que esse pessoal não sabe o que fala não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vamos aqui. Meus áudios podem ser compartilhados, não precisa pedir para compartilhar, pode mandar. Eu não vou citar o nome do pastor, porque esses pastores são tudo cheio de graça, né? Eles podem falar o que quer, mas quando vocês falam, eles ficam tudo brabinho aí, quer dar strike no nosso vídeo. Eu vou fazer um vídeo, mas não vou citar o nome deles, senão eu vou receber strike no meu vídeo. Eu não tô afim de baixa no vídeo, entendeu? Então eu prefiro não usar o nome. Mas quem vê o vídeo na internet vai saber de que eu tô falando. Então ele tá falando isso lá, que ele não vai pegar para ouvir judaísmo. Então, primeiro ponto, vamos entender o que é judaísmo. O judaísmo hoje é uma religião dos judeus, certo? Esse é o sentido, judaísmo. Quem é a tribo de Judá? A tribo de Davi, a tribo que pertencia ao sul, aonde ficava o Beit Hamikdash, o templo sagrado. Quando Salomão peca, os pecados que ele cometeu, o Eterno disse que dividiria o reino dele após a sua morte. Quando ele morre, Salomão, o filho dele, Roboão, assume o reinado. Roboão, ao assumir o reinado, não segue os conselheiros do que o pai dele tinha, conselheiros que tinham entendimento, habilidade, isso já era um propósito do Eterno. O Roboão começa a ouvir os jovens da idade dele em vez de ouvir os presbíteros, os anciãos da época. Então, começa a oprimir o povo. Então o Eterno entrega o reino a um homem chamado Jeroboão, que era do exército. Era um capitão, sabe, um general, algo do tipo. Jeroboão, então, fica com 10 tribos do norte. Roboão ficou com a tribo de Judá, onde ficava o templo, fica ali. Fica a tribo do sul com os levitas e com o templo. Alguns acreditam que os efraimitas. Enfim, o Reino do Sul. O Reino do Sul fica com o templo e ali, então fica as tribos divididas. O tempo passa, o Reino do Norte começa a se envolver com a idolatria porque Roboão teve uma ideia diabólica de construir um templo alternativo. O Jeroboão, ele falou assim, esse povo vai acabar me traindo, esse povo vai para o sul, vai começar a ir no templo adorar a Deus e vai me largar. Então eu vou fazer um templo alternativo, a visão diabólica dele. Foi lá, fez um templo, criou os sacerdotes, fez uma maracutaia terrível e o povo começou a cometer idolatria. Começou a fazer o que não devia. O que o Eterno fez? Enviou sobre o Reino do Norte exílio. E a Síria então vai invadir o Reino do Norte. O Reino do Sul, enquanto está obedecendo, Deus está com eles. Enquanto está seguindo direitinho, o Eterno está com eles. Começaram a se envolver com idolatria. Aí o Eterno então envia para o Reino do Sul um exército da Babilônia, Nabucodonosor, que invade Jerusalém e leva cativo muitos judeus. Foram para o cativeiro da Babilônia, então, antigamente, antes das tribos serem divididas, se chamavam israelitas, hebreus, Israel. A tribo foram divididas, então ficou reino de Israel e reino de Judá. As 10 tribos continuam chamando Israel e o reino do sul começou a se chamar Judá. Entende agora o fundo histórico, o fundo na questão?
Quando o Reino do Sul foi para o cativeiro babilônico, ficou 70 anos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Meu pai fala desse assunto, mexe com a minha nefes. Então o que acontece? Você recebe aí porção do Espírito Santo aí, da Ruach HaKodesh. O que aconteceu? O Reino do Sul ficou 70 anos no cativeiro. Entre eles estava o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ficaram 70 anos na Babilônia. Nesses 70 anos, antes do cativeiro, quem eram os responsáveis por ensinar a Torá? Era os sacerdotes da tribo de Levi. Por isso que hoje tem a Torá samaritana, por causa do Reino do Norte, né? Então veja só, porque antigamente, antes do templo ser dividido, todo mundo tinha conhecimento da Torá de forma oral. Depois foi se escrevendo. Então por isso que tem a Torá samaritana e por isso que tem a Torá judaica. A Torá samaritana é a Torá do Reino do Norte. Que samaritano também não são aquelas 10 tribos, é uma outra questão para uma outra mensagem. Mas eu quero focar na questão do judaísmo. Por que o judaísmo surge? Quem eram os ensinadores da palavra eram os sacerdotes, os Kohanim da tribo de Levi. Eles ensinavam a Torá ao povo. O povo ia nas reuniões, nas congregações, por exemplo, congregar. Era 3 vezes ao ano. Pesach, Shavuot, Sukkot. Ou nos dias de Yom Kippur, era tempos de reuniões, de congregar. O restante do ano era nas suas terras ou nas sinagogas que começaram a surgir depois do cativeiro babilônico. Então, rabino não existia sinagoga, só existia um templo e a obrigação de ir nesse templo não era toda semana, não era todo mês, era 3 vezes ao ano. E era nessas reuniões, 3 vezes ao ano, que eles aprendiam a Torá. Mas o povo já sabia de cor. Sabia os eventos, sabia as histórias, igual quem lê muito a Bíblia, sabe os eventos de cor. Que Moisés foi no Egito, tirar o povo do Egito. E se você estudar, você vai contar a história de cor. Que Moisés foi para a casa do sogro dele, Jetro, que vivia em Midian, e que depois ele foi levar as ovelhas do sogro dele no Monte Horebe, e lá o Eterno apareceu numa sarça que pegava fogo e não consumia, e o Eterno disse, eu sou o Deus de Israel, e todo mundo vai saber falar de cor. É tradição oral. Então as pessoas aprendiam de tanto ouvir, inculcavam isso na cabeça, sabia a história de Gênesis até a época deles. Então era dessa forma. Era conhecimento prático. Era um conhecimento mútuo. Era um conhecimento de todos. As histórias do povo, do seu povo. Então, memorizava aquilo e aquilo ficava na memória. Não havia necessidade de ficar escrevendo que Moisés foi no Egito e as 10 pragas desceram. Então você acaba com anos de Bíblia, com anos de estudo, gravando isso. Você lê para ver detalhes do texto. Mas você sabe, se você, por exemplo, se eu começar a narrar aqui, eu vou narrar os pontos que aconteceram. Isso é o quê? O conhecimento que eu tenho. E isso era passar de pai para filha, igual minha filha vai me perguntar um assunto sobre Moisés. Pai, Moisés ficou quanto tempo no Egito? Eu falo, 40 anos. 40 anos ele ficou em Midian e 40 anos ele voltou para tirar o povo do Egito. Quem era a família de Moisés? Eu vou falar, ele casou com a filha de Jetro, mas ele tinha o irmão dele chamado o Arão e tinha a irmã chamada Miriam. A mãe dele chamava Joquebede com Arão, que era o seu pai. E Moisés, ele depois casa de novo, porque o texto vai dizer que ele casa de novo, aí Miriam se levanta contra ele, porque ele casa de novo, e aí ela fica leprosa. Eu vou saber contar essa história todinha, porque eu já sei a história. Então entenda como que a Bíblia era passada. Era dessa forma, contando um para o outro. Não fica difícil entender. Depois chegou a necessidade de se escrever. Mas enfim, o Reino do Sul, quando foi para a Babilônia, a Torá não era mais falada como os sacerdotes faziam, porque eles estavam numa terra estrangeira. Foi aí que o nome de Deus começou a ser ocultado, eles não queriam pronunciar o nome de Deus nessa terra.
uma terra idólatra. Então eles pararam de falar a pronúncia exata, começaram a falar errado. Igual hoje, os judeus ficam falando errado de propósito. E fica o pessoal na internet fazendo vídeo que a pronúncia é essa, que a pronúncia é aquela, porque fala Yau. Esse povo não conhece cultura judaica, não conhece fundo histórico, não conhece tradição. E fica falando esse tipo de coisa na internet. Mas tudo bem, cada um faz o que quer da vida. Se você quer estudar, procura fonte, porque senão você vai no YouTube aí, você vai encontrar fontes equivocadas. Mas o que acontece? O Reino do Sul começou, quando foi para o cativeiro, o Judá foi para o cativeiro, os judeus, então, Judá, da origem aos judeus. Então, na época, começou então a ter costume de se reunir em casas dos próprios judeus que estavam na Babilônia. Esses judeus na Babilônia separavam suas salas, por exemplo, os judeus que tinham mais condições financeiras, né? Que podia ter uma casa com mais de um quarto. Eles separavam um lugarzinho para toda semana aquele grupo se reunir em família. A sinagoga surge assim, irmãos, tá? Então, para eles se reunir em família, eles não faziam a proclamação, não ficavam fazendo estardalhaço. Eram reuniões familiares do próprio povo de Israel, Judá, especificamente. Então, eles faziam reuniões em casas. Então eles falavam, vamos começar a se reunir? Em algum momento surgiu isso. Vamos começar a se reunir para ler porções da Torá, porque para o nosso povo não se esquecer da palavra. Então toda semana eles se reuniam uma vez por semana, dentro das casas, e começavam a ler a porção. Por isso que hoje nós temos as Parashot, que é a porção de Gênesis a Deuteronômio dividida em 54 vezes, que é as semanas do ano. 54 vezes. Quando o ano é diferente, essa paraxá muda uma ou diminui. Mas isso aí é só em ano que o ano tem mais de mais dias, né? Ler duas paraxás junto, coisa de ano bissexto, essas coisas assim. Aí muda, mas o padrão é 54. Toda semana se lê. Primeira semana do ano, se lê Bereshit, que é a primeira paraxá. Por exemplo, Gênesis 12 é a paraxá Lelechá, Gênesis 6 é a paraxá Noa. Então, cada paraxá, cada porção tem o seu nome. O que acontece? Começou a se estudar na própria Babilônia. É daí que vai surgir, desse tempo para frente, que vai surgir as sinagogas, mas que eram dentro das casas. Por exemplo, na época de Yeshua, quando Yeshua estava na terra, os próprios fariseus disseram para Yeshua, tem um servo de um seturiano, ele construiu a sinagoga de Cafarnaum. Ele é digno que você vai lá e faça um milagre. Aí Yeshua foi e fez um milagre pelo céu daquele romano, né? Então, o centurião romano. Então, o que acontece? A sinagoga de Cafarnaum foi construída. Aí se construiu um prédio, se construiu um ambiente maior, entende? Mas antes disso, era tudo dentro das casas. Era uma reunião semanal para aqueles judeus não perderem o costume de quê? Ler Torá, orar. Orar por quê? Para pedir o eterno para sair do cativeiro. Então, lá dentro da Babilônia, eles oravam e eles liam a Torá. Aí, quando eles retornam, quem que está liderando o retorno? Neemias e Esdra. Esdra é um escriba, então ele começa a compilar aquela tradição que era passada oralmente, ele escreve, por isso surgem os manuscritos, os papiros, os livros. Por quê? Porque agora há uma necessidade de se escrever para não se perder os detalhes, que todo o povo já sabia de cor, mas precisa ir para a escrita. Por quê? Lá na Babilônia, eles aprimoraram aí as escritas, né? Alguma técnica eles aprenderam, começaram a escrever. Não que eles não sabiam escrever, sabiam, mas as tradições que poderiam se perder, eles começaram a compilar, começaram a escrever. Então, foi Esdra que fez essa compilação que tem. Foi o primeiro a compilar e dividir em 54 porções. Aí, né, como o povo já se espalhou pelo mundo, até no Egito tem sinagoga. Só para vocês terem ideia. Por que a sinagoga existe? Para que o povo não se esqueça das suas origens. Para que o povo judá não
não se afaste da Torá, para que o povo de Judá se reúna e fala dos mandamentos. Tudo aquele início, desde que saiu do Egito até entrar na terra de Canaã, e o templo daquela forma, aquilo tudo vai ser restaurado um dia. Só que as coisas começaram a acontecer por causa do próprio pecado do povo de Israel. Então a sinagoga é um costume, não é mandamento, porque não tem mandamento de você construir sinagoga. Por isso que sinagoga não é construído com dinheiro de dízimo. Não existe um mandamento da Torá para construir sinagoga. Por isso que eram dinheiros ofertados que construía sinagoga. Por isso que o centurião deu dinheiro para construir uma sinagoga. Então hoje quer construir sinagoga, não tem como usar a Bíblia para pedir dinheiro para construir sinagoga. Você pode pedir em comum acordo, juntar dinheiro e construir um salão. Isso sim. Agora, pela Bíblia, não tem como. Por isso que as sinagogas são muitas das vezes doações, muitas das vezes recursos próprios dos fundadores, por isso são chamados de associações. Acho que é bom a gente contextualizar toda essa história aqui para vocês entenderem de onde surge a religião, o judaísmo. Surge disso tudo que eu estou falando aqui. Quando Cristo está aqui na Terra, já existe sinagoga, já existe a leitura da Torá. Mas quando que surge rabinos, leitura da Torá e sinagoga? Não foi com a Torá. Estudar a Torá, ouvir a Torá e aprender a Torá, isso é mandamento. Correto? Correto. Orar é mandamento? É. Agora, construir sinagoga não é mandamento, mas é uma tradição boa. Porque esses salões não era para ser lugar de religiosos, mas eram lugares onde as pessoas poderiam abastecer o seu conhecimento para que eles pudessem aprender aquilo, para não se perder o entendimento, para não viver na ignorância. Porque já que os sacerdotes haviam se desviado do caminho, Oséias 6,4 fala isso, meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus, eu também não me lembrarei dos teus filhos. Quem eram os responsáveis pela instrução? Os sacerdotes. Mas quem começa a ensinar a partir de um tempo? Os rabinos, que poderia ser de qualquer tribo. Rabinos, na época de Yeshua tinha duas escolas. Tinha a escola de Shammai e de Hillel. Paulo era rabino, Barnabé era rabino. Era de que escola? O Paulo era de Gamaliel, que é a escola de Hillel. Hillel é um fundador de uma escola, Shammai, fundador de outra escola. Quando o rabino vai lá na Torá, vai nos textos bíblicos investigar para interpretar, ele está fazendo uma midrash. Eu queria chegar nesse ponto. O que é a midrash? É uma forma de interpretação. É uma investigação sobre o texto. Aí o pastor vem falar que não quer saber de midrash. É homilética judaica, é hermenêutica, é exegese judaica. Entenderam agora o que é midrash? Então Yeshua, quando um fariseu chega para Yeshua, o que se faz nessa situação? Aí Yeshua diz, a interpretação é essa e essa. Yeshua fez o quê? Midrash. Só que o pastor tá falando com a multidão, mas ele nem sabe o que é midrash. Sabe? Quando entra na parte da mística, coisas elevadas, espirituais, isso é cabala. Só que cabala tem vários níveis, eu não aconselho ninguém a estudar cabala, porque o que é revelado para nós. Yeshua foi permitido ele falar certas coisas. Então ele usou métodos da cabala que Deus deu a ele. Cabala no sentido do quê? É um entendimento filosófico da mística, mas quer dizer o quê? Quando você fala de céu, de reino vindouro, você já está entrando nessa área, porque são coisas abstratas e ocultas. E Yeshua revelou coisas, revelou. Se ele revelou coisas, ele também pode ter entrado na cabala. Por isso eu não aconselho ninguém a estudar cabala, porque aquilo que Deus quer te revelar, ele vai te revelar. O oculto está na mão dele. Tá nele. Quando o Moisés vai lá, eu posso até usar essa linguagem, Moisés vai lá, vê o oculto e traz para nós, ele o quê? Ele aprendeu a cabala.
a cabala certa, vamos dizer assim. Então tem a cabala negra, que é um entendimento esotérico, babilônico, é uma misturada danada. Então eu não aconselho ninguém a estudar a cabala. Mas que é possível que os autores da Bíblia se utilizaram de algum certo nível, sim, para falar de coisas abstratas e espirituais. Mas eu não entro em questão aqui. Não aconselho ninguém a estudar cabala, mas Midrash, todo pregador, todo rabino, todo apóstolo, com certeza fez Midrash. Porque senão não tem como interpretar os textos. Como é que se interpreta um texto? Por exemplo, Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. V'haaretz hayata tohu vavohu. Eu vou interpretar o texto como Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Elohim. Em princípio, ou em um princípio, por causa do Beit, que é uma preposição, que também é um número 2. Eu posso dizer que houve dois princípios. Um princípio em Gênesis, um princípio em livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Eu posso interpretar Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz, são 7 palavras, fala da plenitude. Bereshit bara Elohim tem o et, princípio e fim, objeto direto de criação. Primeiro foi criado os céus, depois a terra. Céus é todo o sistema visível e invisível. Por exemplo, a atmosfera, primeiro os astros. Na realidade, céus e a terra depois. Então, na realidade, foi criado primeiro o universo, onde Deus, os anjos estão, onde Deus está é uma dimensão do eterno, eternidade, não sei. Depois aonde estão os anjos, né? O reino onde os anjos vivem. Depois o universo que nós vemos, astro, lua, estrela. Depois o atmosférico. Por isso que diz que tem 3 céus. O primeiro atmosférico, o segundo que é o universo, e o terceiro onde estão os anjos. Mas aí outros acham que são 7. Eu não vou entrar em questão. Então veja, o que a gente precisa entender em toda essa questão que eu estou falando aqui. Estava falando do pastor, né? Vamos voltar ao pastor. O judaísmo surge dessa questão. Por isso que na época de Yeshua, na época que Esdras volta com o povo, poderia existir um judaísmo unificado, único, né? Uma unidade. Mas depois de Esdras começa a fragmentar, começa a se dividir. Por isso que hoje existe uma palavra para seita muito moderninha, que é a palavra denominação. A palavra denominação é seita, é a mesma coisa. Partido, seita e denominação é a mesma palavra, só que denominação soa leve, né? Então, se existe a igreja cristã A, B, C, D, é partido, é seita. Porque surge da mesma religião que predomina. Então, o que é seita? É um partido que surge da religião que predomina. Então, existia catolicismo romano no princípio do cristianismo. Aí vem a luterana. Isso é o quê? Um partido separado, que não concorda com certos aspectos daquele ponto de vista. Então, os fariseus pensavam do jeito, os saduceus de outro, os essênios, herodianos e assim vai. Os zelotes, então são várias seitas. E no meio cristão não é diferente. Batista, Assembleia de Deus Presbiteriana, Congregacional, Cristã do Brasil, ao Brasil para Cristo, Universal, Deus e Amor, Mundial, Casa da Bênção, e assim vai. Bola de Neve, Metodista Wesleyana, Metodista Renovada, Metodista, Batista Nacional, Batista Internacional, Batista Renovada, Batista dos Últimos Dias, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana Ortodoxa, Igreja. Então, são várias linhas de raciocínio que tem como base o fundamento do cristianismo. Então, quando nós falamos de judaísmo, tem um fundamento. Qual é o fundamento do judaísmo? O Torá como regra, Deus, o Criador, como único, indivisível, por isso que é fé monoteísta. Então, lei, Torá, o Eterno como único, certo?
O cristianismo, Trindade é a base, porque a fundação do cristianismo é no terceiro século. Quando que surge primeira vez a palavra cristão, cristianos, em Antioquia? É um detalhe que quero comentar aqui. Cristo, Yeshua, nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, ressuscitou como judeu, subiu aos céus como judeu. A palavra cristianos, cristianismo, né, cristãos, né? A palavra cristianos, cristãos, surge em Antioquia, tá? E depois começa essa palavra a ser usada para os seguidores de Cristo. Só que Cristo nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como judeu. Ia na sinagoga, tinha a Torá como base, ia no sábado na sinagoga, lia a Torá, não tinha Novo Testamento, não tinha domingo, não tinha festas cristãs, seguia as festas bíblicas. Todas as vezes você vê Cristo indo nas festas. Tanto que na noite que ele foi traído, ele estava comemorando festa bíblica. Correto? Então, se a pessoa diz que não quer saber de judaísmo, ele está cometendo um erro, né? A sua fé é baseada no quê? Se não existe judaísmo, não existe Cristo, porque Cristo é judeu. Só muda o termo, que tá no grego, mas no hebraico é Mashiach. Yeshua é judeu, praticante de judaísmo. Então, existe várias linhas de judaísmo? Existe. Existem os Netzarim, os messiânicos, os da unidade, existem várias linhas de judaísmo messiânico. Como existem várias linhas de judaísmo que não acreditam em Yeshua. Mas o fundamento é o mesmo, Torá e que o Eterno é um. Quando se fala de cristãos, nós estamos falando de uma nova religião que surge. Surge da onde? Surge da ideia dos gentios que têm o Cristo como referência. Só que Cristo tem a Torá como referência. Aí complica, porque os cristãos não aceitam a Torá que Cristo aceitava. Não vai no sábado na sinagoga como ele ia. Não comemora as festas bíblicas que ele comemorava. Então eles começam a criar, igual Jeroboão. Jeroboão, a aula de hoje está interessante. Jeroboão cria o templo alternativo, os cristãos então criam uma religião alternativa. Não é difícil de saber quando você se estuda que você está com a mente liberta. Aí começa fundamentos que não está na perspectiva de Yeshua. Trindade não foi ensinamento de Cristo. Domingo também não. E as festas pagãs muito menos. As festas que foram cristianizadas. Porque quando você vai para a Torá te proíbe você usar conceitos, vamos dizer assim, costumes das nações. Então eu não posso me utilizar de uma festa pagã para transformar para uma festa para Deus. Para Deus isso é abominável. Então, pela Torá. Por isso que a primeira coisa que os cristãos fizeram foi dizer que é Velho Testamento, que não tem valor nenhum. Veja como que foi feito essa religião. Como que o fundamento cristão foi feito, para vocês entenderem aonde o irmão Felipe quer chegar. O fundamento cristão não é fundamento bíblico, é um fundamento filosófico uma criação dos homens. Cristo vira uma parte de uma trindade, Cristo disse que não era Deus e que não era bom e que era filho de Deus. Transformaram ele em uma trindade, domingo como dia do Senhor, dízimo que era grãos e era dado no templo, agora começa a ser dado em dinheiro na mão do Papa, do bispo, do pastor. Cristo vivia de ofertas, não construiu nenhuma igreja, começaram a construir igreja no nome dele, não mandou construir coisa nenhuma, ele mandou levar o evangelho de graça, hoje estão cobrando, então nós estamos vendo aí que o Cristo da Bíblia é um e que está sendo anunciado é outro, né? De graça receber, de graça dar, e hoje eles estão cobrando para pregar e eles querem falar judaísmo. Então, na realidade, eles pegaram o personagem, Yeshua, transformaram ele do jeito que eles quiseram. Isso é uma fraude, isso é uma adulteração. Você pega Yeshua e deixa ele nu, porque você tira a veste de judeu que ele tem, a barba de judeu que ele tem. Por que os cristãos fazem a barba, se Cristo tinha barba? Por que os cristãos não usam tzitzit se Cristo usava tzitzit? Então eles pegaram o personagem, tiraram toda a sua roupagem judaica e
botaram de cabelo grande, com manto vermelho, com olhos azuis e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é religião, irmãos, criada por homens. Fundamento bíblico nenhum. E quer falar de judaísmo? Irmão Felipe, se fôssemos falar de um judaísmo, nós seguiríamos o judaísmo orientado por Yeshua. Que eu poderia falar que é judaísmo de Yeshua. Tá? Por isso que eu coloquei Techuvá com Yeshua, por quê? É o retorno com Yeshua. Por que eu não gosto mais de usar o termo messiânico? Porque o messiânico tem algumas doutrinas confusas também. Então eu prefiro usar judaísmo de Yeshua. Porque judaísmo, então, tem o quê? A base o quê? Nos judeus, que acreditam no único Deus e que tem a Torá que o Eterno deu para Israel. E Yeshua é o quê? Yeshua é um judeu que veio trazer a mensagem de Hashem, que veio cumprir profecias bíblicas, que é um enviado, que é um mediador, que é um representante do Eterno nos mundos. E através dele nós temos aí ajuda a esperança da ressurreição dos mortos. Ele é a primícia da ressurreição dos mortos e através dele teremos aí a nossa ressurreição. Ele é o profeta que Moisés anunciou, ele é o Mashiach que virá. Mashiach Meler, rei. Ele é Mashiach ungido do Espírito Santo como profeta e virá como rei. Ele não reinou ainda, então ele não é rei ainda, né? Mas que ele é o representante, né, pela Torá, né? Da mesma forma que Moisés é o mediador, Moisés falou que o profeta que viria também. Então Yeshua é mediador. Moisés não foi rei. Porque o conceito de rei é um conceito desejoso dos israelenses, dos israelitas. Israelense é quem nasceu os Israel. Então veja como que é a questão, as palavras têm que estar no seu lugar. Israelita é os antigos, as 12 tribos unidas. Israelense é quem nasce no Estado de Israel hoje. E judeus é quem é da tribo de Judá. Então veja só. Isso tudo são fundamentos que precisam ser entendidos. Ouçam os áudios, ouçam eles de novo. Por quê? Para que você não seja pego de desprevenido em assuntos como esse. Judaísmo ele tem uma base, né, que depois fica fragmentado, né? Aí quando alguma igreja falar para você, você faz parte de uma seita, você diz, você também. Ah, como assim? Aí você explica a eles. O que é uma seita? É um partido que surge de uma religião que predomina. Qual é a sua religião? Cristã. Qual é a primeira igreja cristã que existiu no mundo? É a católica, oficialmente. Então, todas as igrejas batistas, Assembleia de Deus, Congregacional, uma que saiu dentro da outra. Isso não é o que eu falo, não, é a origem deles. A primeira igreja a existir depois da católica é a luterana, irmãos. Isso é fato histórico. Histórico. Luterana, depois vem Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, né? Vai surgir as igrejas, uma que sai de dentro da outra. Quantas igrejas surgiram da Assembleia de Deus? Quantas igrejas surgiram da Batista? Isso é fundo histórico, irmãos. Não é eu que estou falando, não. Isso é história da igreja cristã. Quando eu me denomino judeu por ser judeu, eu estou falando da minha raça. Mas eu posso ser do judaísmo sem ser judeu. Por exemplo, se eu tenho base, que a base é a Torá e que o Eterno é um, eu posso dizer, eu pertenço ao judaísmo no sentido da religião, da crença. Mas quando eu digo que eu sou judeu, eu estou falando que eu sou de sangue. Aí, se eu creio ou se eu não creio, é outra coisa. Agora, quando você diz que é cristão, você está acreditando na religião que surge no terceiro século. Não tem como você falar isso antes, porque Yeshua nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, ressuscitou como judeu. Veja que interessante que ele nasce como judeu, vai para a sinagoga, lê Torá, ensina a Torá, faz midrash, porque rabino não ensina cristianismo. Rabino, pelo que eu sei, ele faz midrashim de Torá, ele traz interpretação da Torá, porque o rabino ele investiga a Torá, por isso que é midrash.
Esse povo não sabe o que é isso. Midrash é uma investigação através dos textos, métodos de interpretação. Aí você pega o rabino, que vai fazer Midrash, e Yeshua fazia Midrash, ensinava a Torá, ia na sinagoga, aí pega ele e querem criar uma religião no 3º século, com nome cristão, nome grego. O homem nasceu judeu, gente. Nasceu judeu, foi circuncidado no 8º dia, frequentava as festas bíblicas. Ainda disse, desejei muito comer essa peça com vocês. Aí começam a criar festas que não tem base bíblica, que ele não ensinou. Por que o domingo surge? É um costume dos cristãos. O que eu tenho com o costume cristão, irmãos? Ele ressuscitando, como que essa conta vai dar certo, irmãos? Se ele tem que ficar 3 dias morto, conforme a profecia dele mesmo, como Jonas, o sinal de Jonas, são 3 dias e 3 noites. Se ele morre na sexta, ele ressuscita quando? É só fazer cálculo, irmão. Ele morreu meio-dia. Ele 3 horas da tarde. Então ele morreu, ele foi pendurado meio-dia e morreu às 3 da tarde. Da sexta, segundo a Igreja Católica diz, segundo o cristão diz. Calcula aí, 3 da tarde que ele morre. Ele tem que ficar 3 dias e 3 noites morto. Se ele morre às 3 da tarde da sexta-feira, no sábado, às 3 da tarde é um dia. Domingo, segundo dia. Segunda-feira, terceiro dia. Como é que esse cálculo dele ressuscitar no domingo dá certo, hein? É estranho, né? Quanta contradição, né? Então ele não ressuscita no domingo coisa nenhuma. E se ele ressuscitou no domingo, ele não morreu na sexta. E por que eles comemoram a Sexta-feira Santa? Paixão de Cristo, entre outras coisas. Baseado em quê, gente? Sabe? Então, fundamento, tudo fora de sintonia. É uma miscelânea, me desculpe, irmão, não quero ofender a fé de ninguém, mas é uma miscelânea de entendimento, é uma confusão, sabe? Por falta de... Porque como que você vai rejeitar a Constituição de um país? Como você vai tirar a história de um homem, a cultura de um homem que viveu inserido numa cultura e que não fundou outra religião? Se ele fundasse outra linha de raciocínio, mesmo assim não seria outra religião, seria outro partido. Será que o povo não vai entender isso? Se Cristo tinha tinha os essênios, zelotes, os principais, vamos lá, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Se existem essas 4 ou 5 linhas da época, as principais, e ele tem uma sexta, que é a correta, que é a coerente, eu tenho um judaísmo que é o verdadeiro, que o pai me mandou falar. Eu tenho uma fé genuína a partir da verdade. Então, ele não seria cristão. Ele seria o quê? Seria o judaísmo de Yeshua. É isso que eu estou falando. Ele não criaria uma nova religião, porque os fundamentos do cristianismo não tem nada a ver com o que Yeshua vivia, pregava e ensinava. Então, veja, estamos falando de fundamento. Se Cristo vem com uma nova perspectiva, ou traz a perspectiva correta de uma fé, ele, Yeshua, não está trazendo uma nova religião, ele está trazendo um novo partido, uma nova denominação daquela que ele está inserido. Porque ele continua dizendo a base, Torá e que Deus é um. Então ele não é um cristão. Por que existe a ideia cristão? Ou cristianismo? Porque aí já fala da trindade, do domingo, algo que não tem no judaísmo. Por isso que é nova religião. Quando que o povo vai entender isso? Que quando você fala que é cristão, é porque você não tem nada realmente a ver. Por isso eu concordo com esse pastor nessa tese. Ele não aceita judaísmo porque ele não tem as bases que Cristo tinha. Ele tem as bases na religião do 3º século. Por isso ele pode chegar assim, eu não quero saber de judaísmo, eu não quero saber de Midrash. Porque Midrash só faz sentido quando você usa Torá, quando você usa Taná. Judaísmo só faz sentido quando você acredita no único Deus, quando você frequenta a sinagoga. Então, realmente, nesse ponto de vista, esse pastor está certo.
Ele não quer saber de judaísmo, ele não quer saber de base de Yeshua, ele não quer saber que Yeshua vivia. Ele está fundamentado na nova religião que surge o quê? Da filosofia, do sincretismo. Se eu for falar aqui, eu vou passar o dia falando sobre isso, tá? Então, só para despertar vocês sobre o fundo histórico, que na realidade os pastores têm direito de seguir o que eles quiserem. Eles têm o direito, liberdade de expressão, de acreditar no que quiser. Só que eu acho estranho uma nova religião com um personagem que vivia em outra. É igual pegar o Buda e tirar ele da religião dele e trazer para mim, inventar uma nova. Eu vou pegar o Buda, que é budista, e vou pegar, tirar ele da cultura dele e vou transformar ele agora num Buda de outra religião. Vou pegar só o personagem e vou... Né, o fundamento eu vou criar outro. Então, é eu pegar o Allan Kardec e levar ele para um outro país, essa ideia, e fundar uma outra religião. Então, o que a gente precisa entender para nossa emuná não ficar, sabe, delirando, é nós termos fundamento do que nós falamos. E esse fundamento que eu estou dando é o seguinte: os pastores são livres para acreditar no secretismo, que domingo é dia do Senhor, que dízimo é dinheiro. Eles têm liberdade para isso. Só que fica muito evidente que eles estão seguindo uma religião que o homem inventou. Não a que Yeshua ensinou, o judeu Yeshua. Repetindo para terminar. Para terminar. Midrash só faz sentido quando você usa Torá. Taná. Judaísmo só faz sentido com quem quer saber do monoteísmo da fé. Do único Deus existente. Quem é cristão é trinitariano. Quem é cristão não vai no sábado na sinagoga. Então ele quer viver a religião do homem. Então deixa eles viver o que eles quiserem. Nesse ponto eu concordo com o pastor que falou lá no começo, está falando aqui. Ele quer viver a religião dos homens. Ele não quer a religião do judeu Yeshua. Porque se a gente fosse fundamentar, o certo é judaísmo de Yeshua. Isso é fundamento. E uma coisa que eu tenho que concordar, e uma coisa que eu quero aqui falar com vocês, a cada dia, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu tenho certeza que eu vivo outra religião. Eu não tenho dúvida que eu estou no caminho certo. Porque quando eu olho esses pastores falando disso, eu vejo que são duas religiões diferentes. São duas fés diferentes. O que Yeshua viveu, ensinou e pregou, que é aquilo que se prega nas igrejas. Então, o fundamento, sabe, são extremos. Então, não tem como conciliar. Então, a cada dia eu vejo que eu tenho que me separar mais do meio cristão. Por quê? É religião diferente, amigos. Não tem como. É religião diferente. É fé diferente. Então, eu, Felipe Cunha, não tem nada a ver com o cristão mais. Mas ele fala de Jesus, eu falo de Yeshua. Por esses tipos de mensagem desses pastores, que a gente sabe o que o povo acredita aí nas igrejas. Por esse tipo de mensagem, você sabe que você não tem dúvida de que Deus você está seguindo. Eu estou seguindo a fé monoteísta. Acredito que Yeshua veio, existiu, fez o que fez. Agora, não dá para acreditar que o meu Yeshua nasce judeu, vive como judeu, morre como judeu, tem Torá como base, acredita na fé monoteísta, diz que Deus é um só. Ensina você a ser justo, ensina você a ser correto, ensina você a se arrepender, ensina você a ser uma pessoa justa. Aí a religião cristã ensina que Deus é três, diferente do que Cristo ensinava, ensina que Deus é adorado no domingo e começa a inventar um monte de ideia. Eles são livres para isso. Não é proibido, você pode adorar até a lua se você quiser. A lua, o sol, as estrelas, você pode. Liberdade de expressão você tem, fundamento que não tem. Estou falando de fundamento bíblico. Estou falando de liberdade. Liberdade de expressão você pode adorar. Se você quiser adorar sua mulher, seu marido, seu filho. Se você quiser ter uma caneca como divindade, você tem liberdade de expressão. Agora, estou falando de fundamentação. Qual é o seu fundamento para acreditar numa trindade? Concílio de Nicéia.
Qual é o fundamento do meu Felipe em acreditar que Deus é único e um? Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29. A palavra que Moisés transmite ao povo de Israel, a palavra que Yeshua falou, e Deuteronômio 20, Anohi Adonai Elohecha, Anohi Yehuá, Anohi Yahvé Elohecha. Eu, pronome pessoal, na primeira pessoa, singular. Eu, YHWH, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o fundamento da minha fé monoteísta. O Eterno está especificando quem é que foi lá no Egito tirar ele. Israel, eu, Yud Rei Vav Rei, o teu Deus. Esse é o meu fundamento. Agora, a pessoa acredita numa trindade fundamentada aonde? Porque se a trindade realmente fosse verdade, Deus tinha que falar, eu, trindade. Mas ele não disse isso. Ele não falaria eu, ele falava nós. Nós somos o Deus de vocês, ou os deuses de vocês. Só que o Eterno fala no pronome pessoal singular na primeira pessoa, eu, Anohi, Ani, eu, Yud Rei Vav Rei. Então ele especificou, está muito claro quem é o Deus de Israel, quem é o Deus do povo judeu, quem é o Deus de Yeshua. Agora, a religião do terceiro século pode se fundamentar numa trindade? Liberdade eles têm. Expressão, liberdade religiosa eles têm, fundamento não. Então o que eu estou falando aqui é de fundamentação da fé. Você acredita em que Deus? Trindade? Qual é o fundamento? Aí o pastor vem falar que não quer saber de Midrash? Midrash é técnica de interpretação, Midrash é investigação. Midrash está no livro de Crônica, a palavra Midrash está no livro de Crônica. Midrash é um método. É claro que todo método tem que ter base, tem que ter coerência, né? Então nós temos o nível Pardes, que é os níveis de interpretação, né? Nós temos o Drash, nós temos o Sod. Eu lá no YouTube eu coloquei, vocês procuram lá Pardes, o vídeo que eu fiz lá Pardes. Eu vou explicar lá o nome das quatro níveis de interpretação judaica de interpretação. Então, quando você interpreta um texto a partir de uma investigação que você fez no hebraico, muitas das vezes, você está fazendo uma midrash, né? Uma interpretação do texto. É isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço a vocês.